saudamos, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ter que falar com oração. Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos esta oportunidade que temos de reunidos em Teu nome, podemos Te adorar, podemos Te cultuar. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Agradecemos a Tua bendita palavra que é viva, que é eficaz. Fale ao nosso coração através da Tua palavra. Edifica as nossas vidas, fortalece a nossa fé. Usa o Teu servo, que ele seja fiel na exposição da Tua palavra. Conceda-lhe a unção do Teu Santo Espírito. E nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Carta aos Hebreus capítulo 10, queremos partir do versículo 19. Assim diz a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meus amados irmãos, no Salmo 133, o salmista Davi, ele mostra a beleza da união fraternal. E ele está falando do povo de Deus, da família de Deus. E ele faz isso usando uma exclamação: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E ele compara com o óleo que descia sobre a cabeça, a barba, a gola das vestes de Arão, o sumo sacerdote. Esse óleo foi derramado na cabeça de Arão, na sua ordenação como sacerdote. E é o orvalho do irmão, que tornam férteis as planícies aonde o povo judeu plantava e criava seus rebanhos. Neste ambiente de fraternidade, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Compartilho 2 relatos que eu li em um livro escrito por um homem evangélico, um autor evangélico. E o primeiro relato, ele fala de uma senhora que vinha todo domingo na igreja. E certa vez perguntaram para ela por que ela vinha na igreja todo domingo. Então, ela respondeu: eu venho na igreja todo domingo, porque na despedida eu recebo o abraço do pastor na porta da igreja. E este é o único abraço que eu recebo durante a semana. A outra verdade, também escrita por um autor evangélico: uma noite muito fria, uma manhã muito fria, chuvosa, na cidade de Chicago, e tem uma criança andando naquela rua, uma das ruas da cidade, chovendo, muito frio. Um homem com o seu automóvel para e pergunta para aquela criança aonde que ela estava indo. E ela disse assim: eu estou indo para a igreja. Aí ele disse: eu também estou indo para a igreja. Entra aqui no carro e eu vou te levar. E depois eu te entrego em sua casa. Ele falou: não, eu vou para a minha igreja. Ele falou: não, mas só esse domingo
você vai para a minha igreja, está muito frio, está chovendo. Eu falei, não, eu vou para a minha igreja. Aí ele diz assim, mas por que você quer ir para a sua igreja? E aí ele respondeu, porque lá eles gostam muito de mim. Meus amados irmãos, é um privilégio nós podermos vir à igreja. E não apenas para receber o abraço do pastor, mas para podermos abraçar muitos irmãos. E é um privilégio nós sermos da igreja aonde nós somos amados e aonde nós amamos. Porque, irmãos, não é só o desejo de ser amado, mas é também a vontade, a disposição de amar. Você reconhece a importância da igreja para a sua vida? Você valoriza a igreja na sua vida? A carta aos Hebreus, destinada para um povo perseguido, um povo sofredor, mostra-nos, em primeiro lugar, neste texto, a importância da oração na vida do crente. Agora nós temos acesso ao trono da graça de Deus por aquilo que Jesus fez por nós. Naquela tarde, quando Jesus estava expirando, morrendo, o véu do santuário rasgou de alto a baixo. Agora todos nós temos livre acesso à presença de Deus, ao trono da graça de Deus. E podemos nos aproximar com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, de má consciência e lavado o corpo com água pura. Sabemos da importância da oração na vida do crente. A Bíblia diz, orai sem cessar. E de fato, irmãos, nós precisamos ser perseverantes na oração. E hoje eu desejo expor o final destes versículos aos irmãos, aonde o autor da carta aos Hebreus escreve para considerarmos uns aos outros. A ideia aqui, irmãos, não é só ter consideração, ter respeito mútuo uns para com os outros. É claro que precisa haver respeito mútuo dentro da igreja. Mas, amados irmãos, ele está falando que nós somos responsáveis uns pelos outros. É certo que nós vivemos tempos em que o individualismo impera. Nós muitas vezes vemos as pessoas adotarem o ditado de que cada um para si e Deus para todos. E muitas vezes, irmãos, estamos tão ocupados, temos tantos compromissos na nossa vida que a atenção é voltada só para nós mesmos, para as nossas necessidades, para os nossos problemas, e aí nós vivemos este individualismo tão prejudicial. Por isso, irmãos, que as pessoas hoje envolvidas em seus compromissos pessoais, nem sempre elas são pessoas que têm feito as melhores escolhas. Estes dois versículos da palavra de Deus que quero compartilhar com os irmãos nessa noite. O autor da carta aos Hebreus já havia advertido no contexto anterior do perigo de haver um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E afastar do Deus vivo significa afastar da comunhão da igreja, abandonar a igreja. Pelo contrário, afirma o autor da carta aos Hebreus, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus capítulo 3, os versículos 12 e 13. E sabemos os intentos de Satanás, irmãos. Satanás, ele quer nos afastar de Deus, e ele quer nos afastar da igreja. Ele é astuto, ele é sagaz, e não podemos ignorar os seus propósitos, as suas intenções. A palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo. Não abra a porta da sua casa para o diabo. Não abra a porta do seu coração para o diabo. Não aceite as suas propostas. Não acolha os seus convites, por mais interessantes que eles sejam.
ele tem como objetivo te afastar do Deus vivo e verdadeiro e também te afastar da igreja. Uma das ideias que hoje tem sido muito divulgada e tem sido adotada por algumas pessoas é que eu posso ser crente na minha casa. Eu posso ler a Bíblia na minha casa, eu posso orar na minha casa, e eu não preciso então ir na igreja para ter comunhão com Deus. Cresce o número daqueles que têm sido designados desigrejados. E a justificativa é uma só: eu estou decepcionado com a igreja. Eu estou decepcionado com o que acontece na igreja. E muitas vezes eu saio chateado, eu saio revoltado, e é preferível então ficar em casa e ter a minha comunhão individual com Deus. Meus amados irmãos, não tem jeito de fazermos parte da igreja virtual. Não tem jeito de ter comunhão na igreja virtual. Não tem jeito de participar da ceia na igreja virtual. Não, pastor, eu participo da ceia na igreja virtual. O pastor da minha igreja autoriza. Então, quando tem a ceia na igreja, ele celebra a ceia e eu estou participando ali, vendo o culto. Eu também tenho o meu cálice de vinho que ele mandou para mim, o meu pedaço de pão, e naquele momento eu participo. Isso não é comunhão. O interessante é as comparações que Deus faz em sua palavra sobre a igreja. Nós somos membros de um corpo. Eu quero dizer para os irmãos que a gente pode cortar a mão do corpo. O corpo sobrevive sem a mão, mas a mão não sobrevive sem o corpo. Nós podemos cortar o galho da videira. O galho seca e a videira, ela permanece. Meus irmãos, nós é que precisamos da igreja. Nós é que precisamos de Deus. Nós é que precisamos da comunhão com os irmãos. Ah, se eu não for na igreja, se eu parar de dizimar na igreja, se eu deixar de ser presbítero da igreja, a igreja morre. Quem disse para você? Você pode largar tudo, que Deus ele continuará mantendo a sua igreja, porque a igreja é dele, não é sua, ela não é minha. Nós todos somos membros de um mesmo corpo, e se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles se alegra com todos os outros demais membros do corpo, se regozijam por causa da alegria presente na vida de uma pessoa. Dá uma martelada no teu dedo. Ah, meu dedo, você está doendo, né? Não, é o teu corpo que está doendo. E come um favo de mel. Aí você diz assim para a sua boca: que delícia, né, boca? Não, o mel vai penetrar na sua boca e para o seu estômago e produzir os efeitos benéficos para a sua vida, e todo o seu corpo vai deliciar com o mel, como também vai sofrer com a martelada no seu dedo. O texto está nos exortando a considerarmos também uns aos outros. A responsabilidade é individual e é de todos. O texto é para o pastor, o texto é para os presbíteros, para os diáconos da igreja, e o texto é para cada um dos membros da igreja. E olhemos para o que ele nos ensina nesses dois versículos, irmãos. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Se no mundo a iniquidade multiplica e o amor tem esfriado, na igreja nós buscamos a santificação e o amor é aquecido. O interessante é que a palavra estimular aqui no grego, ela tem o sentido de fazer pegar fogo. Aqueles que gostam de fazer churrasco no carvão, a gente coloca lá o carvão, coloca alguma coisa para começar a produzir fogo, e a gente chega ao ventilador. Ou então você pega alguma coisa para abanar o carvão, para que ele possa ficar em brasa. É esse o sentido, irmãos, de estimular. É quando você promove o fogo e ele vai produzir um efeito desejado. Meus amados irmãos, nós precisamos ter o amor aquecido.
e não por amor esfriado no seio da igreja, e isso é dever de todos nós. Todos nós, crentes em Cristo Jesus, nós devemos amar uns aos outros. E a Bíblia diz para você não ficar devendo nada para ninguém, exceto uma coisa: que você ame o seu próximo. Isso está em Romanos 13, 8. É mandamento do Senhor que nós amemos uns aos outros, e nós não seremos conhecidos e nem reconhecidos pelos milagres que a gente faz. Porque hoje, irmãos, a grande divulgação da igreja, a plataforma da igreja, os anúncios da igreja, o modo de atrair os fiéis venha que o milagre vai acontecer, venha que o pastor fulano de tal vai orar e vai ter milagre. Mas não seremos conhecidos pelos milagres que a gente faz, nós seremos conhecidos e reconhecidos se tivermos amor uns para com os outros. Assim diz Jesus, João 13, 35. Somos discípulos de Jesus, somos filhos de Deus e aprendemos com o Senhor Jesus e com o nosso Pai Celestial a amar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Cristo demonstrou o seu amor por nós na cruz, amando-nos até o fim. E ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida em favor dos seus amigos. João 15, 13. Deus nos amou e fomos alcançados pelo seu amor. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Meus amados irmãos, Deus nos alcançou. E por sua graça Ele nos salvou. E agora Ele vem nos ensinar que o caminho sobremodo excelente é o amor. De nada adianta profecia, de nada adianta fazer milagre, de nada adianta falar em línguas, de nada adianta ter o dom para interpretar a língua se não tiver amor. Nada aproveita. O amor é o vínculo da perfeição, escreveu Paulo aos Colossenses 3,14. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, afirma que nós precisamos estar arraigados e alicerçados em amor. Irmãos, nós devemos lutar por isso, rompendo todas as barreiras que porventura impeçam a igreja do Senhor Jesus de ser uma igreja que ama. Não há mais distinção entre o judeu e o gentio, não há distinção entre o rico e o pobre, não há distinção entre o homem e a mulher, não há distinção entre o jovem e o idoso, não há distinção entre o doutor e o analfabeto na igreja. O rico trata o pobre como irmão amado, o poderoso trata o fraco como irmão amado. Nenhum ciúme, nenhuma inveja, nenhuma intriga, nenhum preconceito. Assim a igreja cresce e ela se fortalece. A igreja ela cresce quando o amor domina os nossos relacionamentos interpessoais e ele é estimulado. Consideremos, pois, uns aos outros para nos estimularmos ao amor. E, em segundo lugar, as boas obras. O amor é demonstrado através de ações. O amor é evidenciado pelas obras que nós fazemos em favor do nosso próximo. E nós precisamos ser encorajados, nós precisamos ser estimulados, exortados a vivermos aquilo que nós pregamos, aquilo que nós cremos. Somos salvos pela graça. Lemos isso em Efésios capítulo 2. Não é por obras, e sabemos disso. Mas somos feitura de Deus, criado para as boas obras, as quais Ele preparou de antemão, para que andássemos nelas. Efésios 2, de 8 a 10. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra duas verdades muito extraordinárias que eu compartilho com os queridos nessa noite. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. 1 João 3,18. Quer dizer que é fácil dizer eu te amo, mas é preciso demonstrar amor.
E Tiago afirma, segunda verdade: mas se alguém me disser, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Irmãos, de nada adianta uma ortodoxia na igreja se isso não leva a uma prática daquilo que nós cremos. Essa igreja é morta, essa fé é inoperante, essa fé é morta, esse amor em realidade não existe. É fácil dizer eu tenho fé, eu tenho uma grande fé, eu acredito muito em Deus, mas não evidencia a sua fé de modo algum. É fácil dizer eu amo, mas demonstrar amor, irmãos, poucos têm feito isso. E nós precisamos entender que as boas obras, elas não são apenas de aspecto material, de cuidar daqueles que estão passando por necessidades materiais. Precisamos socorrer os irmãos em suas necessidades materiais. Nenhum necessitado deve existir na vida da igreja. Nenhum irmão em Cristo deve passar fome. E a igreja precisa estar atenta para socorrer os necessitados do pão de cada dia e não deixar faltar às suas mesas o alimento. Nós somos irmãos em Cristo e não podemos nos omitir de ajudar aqueles irmãos que estão necessitados. Mas há necessidades no âmbito emocional. E nós também precisamos estar preparados, irmãos, para ter uma palavra de consolo, de encorajamento, de ajuda, ter disposição para ouvir. Eu não tenho tempo, eu estou ocupado, eu não posso te atender, eu não posso falar com você. É preciso, irmãos, ter tempo para ouvir. É necessário que os irmãos possam visitar uns aos outros, fazer uma leitura bíblica, uma oração. E se o irmão está desanimado e abatido, nós devemos ajudá-lo. Se o irmão cair, nós vamos ajudá-lo a levantar e continuar a sua caminhada. É muito triste, irmãos, quando a gente lê. Eu li um livro onde um autor presbiteriano brasileiro, professor de teologia, e ele escreve que a igreja é o único exército que abandona os seus feridos. E é muito triste, irmãos, quando a igreja vira as costas para o irmão que está necessitado, tanto no aspecto material, emocional, como também no aspecto espiritual. E se o crente está fraco, irmãos, cabe a nós oferecermos o nosso ombro e ser suporte para ele, para que ele não desanime da sua carreira cristã. Estaremos apoiando, ajudando, encorajando, fortalecendo. Estaremos prontos a ajudá-lo nas suas lutas. Pessoas com os seus sofrimentos, com as suas doenças. E às vezes a gente nem sabe que o crente está doente. Às vezes a gente nem sabe que o crente está internado. A gente nem sabe a gravidade da doença. Quanto mais ir lá fazer uma visita e fazer uma oração. Nós precisamos consolar os que sentem a perda dos seus entes queridos. E a função da igreja, irmãos, ajudá-los no seu luto, para poder vencer esse momento de tristeza e de saudade. Meus amados irmãos, é interessante a gente ver alguns locais onde congrega milhares de pessoas. O campo de futebol, o teatro, o cinema. Acontece que todos que ali estão são espectadores. Todos estão assistindo. A gente não conhece ninguém lá. E a gente foi lá para ser espectador. Agora, na igreja não pode ser assim, irmãos. Nós não somos espectadores de culto, nós somos ofertantes de culto. E nós precisamos estimular aos irmãos para que cada um seja ofertante de culto e não apenas espectadores. Jesus Cristo afirmou que mais bem-aventurado é dar do que receber. E ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Como é bom poder repartir o pão com quem não tem.
Como é bom levar uma palavra de encorajamento para o desanimado. Como é bom fazer uma visita para aquele que está enfermo no seu leito lá no hospital. Como é bom nós termos irmãos que compartilham conosco das nossas lutas e dos nossos desafios, dia após dia. E que Deus nos ajude, irmãos, a sermos uma igreja que ainda é pequena, mas uma igreja que sabe estimular uns aos outros as boas obras. E nós precisamos estar fazendo isso. Finalmente o texto nos ensina: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vede que o dia se aproxima. Eu não sei uma conta precisa, irmãos, porque eu não sei a data de dia, mês e ano que a carta aos Hebreus foi escrita, mas eu quero dizer para você que já passou mais de 700 mil dias. E se você acha isso pouco, saiba que o dia se aproxima. Interessante como que acontece o processo de abandono da igreja. É um amigo que chega e fala assim: ó, vai lá na minha fazenda sábado, você fica comigo sábado e domingo. E o convite é muito prazeroso, preciso ter um fim de semana de descanso, e eu aceito o convite. E passo lá o domingo sem preocupar com a escola dominical e sem preocupar com o culto. Às vezes ficamos até para jantar com ele. Aí no outro domingo, a gente conversa com a nossa família e diz: nós fomos tão bem recebidos lá na fazenda do nosso amigo, nós vamos convidá-lo para ele passar o final de semana com a gente. E aí a gente faz todos os preparativos para o almoço de domingo, para o jantar de domingo, e mais uma semana sem ir à igreja. E aí nós vamos recebendo convites em cima de convites, vamos acostumando com isso, e de repente a gente nem lembra mais que tem culto e nem escola dominical. A não ser que o pastor ligue, a não ser que o pastor pergunte, a não ser que o pastor venha ao seu encontro para saber por que você está afastado das reuniões da igreja. O diabo sabe como nos convencer com os convites mais atraentes. E ele trabalha-nos incansavelmente. E o que tem acontecido na vida da igreja é que o isolacionismo não é só daquele que foi para a fazenda, mas eu penso comigo mesmo. Ele sabe o caminho da igreja, por que eu vou preocupar com ele? Por que eu vou me interessar com ele? Por que eu vou me intrometer na vida dele? Ele não me dá essa liberdade. E de fato, irmãos, muitos de nós não têm liberdade para chegar no irmão, para saber por que ele faltou. Porque não há intimidade e não há companheirismo. Meus amados irmãos, nós precisamos ser solução dos problemas e não a causa dos problemas. E na igreja os crentes ajudam na solução e não são os causadores de problemas. É muito triste, irmãos, as pessoas abandonarem a igreja e nós fazemos de conta que está tudo certo, que está tudo bem, cada um pode fazer a escolha que quiser. Há somente uma coisa que pode te impedir de vir à igreja. Não é o dia com chuva e com frio, e nem é o calor de 40 graus em outubro, final de setembro. É a doença. É a Náia que está lá na UTI. Ela não pode vir na igreja. Mas aquele que está lá vendo futebol, aquele que está indo para o cinema, aquele que está indo para o shopping, não vem me dizer que isso é necessário, tão importante para a vida dele, que ele pode voltar à igreja.
Ah, eu estou decepcionado com o presbítero da igreja. E daí? Ah, ele não presta. E daí? Ah, o pastor, eu não sou muito simpático a ele, não. E daí? Você vem na igreja por causa do presbítero, você vem na igreja por causa do diácono, você vem na igreja por causa do pastor? Fica em casa, então. Melhor. Ah, eu vou fazer isso porque o pastor pediu. Quando a gente não chega para mim e fala assim, pastor, se o senhor falar com o meu marido, ele faz. Porque se eu falar, ele não faz. Mas se o senhor falar, ele faz. Fazer para mim? Preciso não. A gente faz para Deus e por amor a Deus. Porque, irmãos, o pastor está sujeito a falhas e fraquezas, os presbíteros também, os diáconos também e você também. Já imaginou? Se eu chegasse para o conselho na próxima reunião e dizer assim, ó, eu não vou mais ser pastor da igreja porque o João não gosta de mim. Ajude o pastor, ajude os presbíteros, ajude os diáconos, ajude o seu irmão. Nós podemos melhorar, ajudando uns aos outros. É muito fácil ver o irmão caído e passar de largo, irmãos. É a atitude mais simplista que a gente pode tomar. Não deixe o seu irmão fora da igreja, não. Insista com ele, busque. Nós precisamos ser uma comunidade terapêutica, uma comunidade que cura, uma comunidade que ajuda, uma comunidade que vai ao encontro daquele que está afastado para dizer, meu irmão, você é importante. E nós queremos a tua presença na igreja, porque a sua presença é importante. Eu quero dizer, irmãos, que eu fico até receoso de usar o termo, mas eu vou usar no bom sentido, tá? É missão da igreja incluir e não excluir, mas use o termo incluir no bom sentido. É missão da igreja, sim, levar o evangelho para toda a criatura. Precisamos ter no nosso coração a alegria que o salmista tinha. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E temos estudado o exílio babilônico. E sabe o que acontecia lá no exílio babilônico? Os judeus penduravam suas harpas nos salgueiros que lá haviam. E os babilônicos diziam assim, cante os cânticos que vocês cantavam na igreja. E eles disseram, como é que nós podemos cantar os cânticos do Senhor longe da casa do Senhor? E não venha me dizer que você pode ser crente em casa, não, tá? Você vai enganar outro, não a mim. Tem jeito de ser crente só em casa, não. Precisamos saber que é muito importante nós estarmos reunidos e unidos como irmãos em Cristo. Como é bom estar com o povo de Deus para louvar a Deus. O convite que nós temos feito para o nosso neto, e que o pai e a mãe dele faz é, vamos para a igreja para adorar a Deus? E você veio à igreja hoje para adorar a Deus, para louvar a Deus e para ter comunhão com Deus. E irmãos, o nosso ajuntamento solene, o nosso culto, é para adorar a Deus. E nós somos beneficiados na adoração. Nós somos abençoados na adoração. E meus amados irmãos, se não há o incentivo, o encorajamento, o estímulo para o amor, para as boas obras e para reunirmos, a igreja fracassa na sua missão. Não vir me enfraquece. O maior prejudicado sou eu, porque o maior beneficiado sou eu quando eu venho à igreja. Não podemos acomodar-nos com os convites que nos tiram dos cultos e reuniões da igreja. Nós precisamos priorizar os cultos e reuniões da igreja. Mesmo que muitas vezes você vai sentar ao lado de alguém que não é tão simpático a você, mas é seu irmão em Cristo. Eu preciso vir porque eu necessito da palavra de Deus. Eu necessito da comunhão com os irmãos. Eu necessito crescer e melhorar na minha fé.
Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus para ajudar a igreja. E não tenho como dizer para a pessoa, vai lá na igreja se eu não vou. Manter a igreja unida e reunida é dever de todos nós e precisamos estar atentos quanto mais o dia se aproxima. Já passaram mais de 700 mil dias. E o dia está próximo. O dia está próximo. E isso requer esforço, dedicação, empenho de cada um de nós. É preciso considerar uns aos outros, estimulando, alimentando e ajudando. E quando alguém vem dizer para você que passou por alguma decepção na igreja, ajude-o. Tem gente que diz que ajuda sim. Não, mas isso aconteceu com você? Você precisa ver o que aconteceu comigo. Eu vou dizer para os irmãos, eu já vi muita coisa. Mas o que eu já vi não me desestimulou e nem me fez largar a igreja. Ao contrário, são desafios que a gente tem na nossa vida e que com a graça de Deus a gente consegue vencer cada um deles. Você veio hoje à noite para receber o abraço do pastor? Então fala para ele, pastor, me dê seu abraço. Agora, se você veio à igreja para receber mais abraços, para você receber mais abraços, você precisa abraçar. Sintam-se todos abraçados. Estão abraçados? Não, nada. Só serão abraçados se o pastor chegar perto de você e te der um abraço. E você chegar perto do irmão e dizer, você é importante para mim, eu te amo. Ah, pastor, difícil levantar 9 horas da manhã no domingo. Ah, mas você levanta às 6 todo dia para ir para o seu trabalho, para a sua escola. No domingo não pode levantar às 8 para vir na igreja. Ah, pastor, no calorzão danado. Em casa tem uma piscina, eu vou ficar na piscina. A igreja cresce com um povo que ama, com um povo que serve e com um povo que reúne e congrega. Somos um povo que ama, somos um povo que serve e somos um povo unido e que se reúne para adorar a Deus. O autor da carta aos Hebreus diz, estimule o amor. Estimule a prática das boas obras. E não deixe de congregar, como é costume de alguns. Irmão, se era costume. Lá quando ele escreveu a carta no primeiro século, muito mais agora, 700 mil dias depois que ele escreveu a carta, é muito próprio das pessoas deixarem de congregar. Meus irmãos, que Deus assim nos abençoe e que Ele fortaleça a nossa igreja. Porque nós precisamos muito da intervenção de Deus nesse pequenino rebanho que aqui reúne. Não somos uma igreja grande. Somos uma igreja onde a gente pode conhecer todo mundo. Saber o que todo mundo faz. Saber onde cada um mora. Saber as necessidades de cada um. E de podermos estimular. Podemos fazer o carvão pegar fogo e virar brasa. E se o amor de muitos tem esfriado, na igreja o amor é aquecido pela comunhão do povo de Deus. Pelas demonstrações de amor que fazemos, as boas obras, e pelo fato de termos prazer de reunir e congregar. E que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém. Bondoso Deus e Pai, aplica ao nosso coração a Tua palavra tão preciosa. Possamos nesta noite sermos estimulados ao amor, estimulados às boas obras, e que reconheçamos a preciosidade de podermos reunir, estar juntos uns com os outros para Te adorar.
Abençoe, ó Deus, este pequenino rebanho, mas que ele cresça para a honra e glória do teu nome. E nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Convido os presbíteros.